Uma coisa que a gente tem que refletir sobre o narcisista é que existe nessa relação do narcisista, o narcisista e o codependente, que é a vítima dele. E que, na verdade, esses dois traços de personalidade, eles acabam ficando nos extremos. E são praticamente opostos um do outro, no seu comportamento, na sua forma de agir, na sua forma de falar, de se comportar, de fazer escolhas na vida. Então é como se fossem realmente pessoas opostas e que se complementam, né? Uma coisa, uma pessoa tem e a outra não tem, e o outro vice-versa. E o que a gente tem que perceber é o seguinte: quando você está no extremo de uma situação, de uma energia, de alguma coisa, sempre você vai ter a tendência a ir para o outro extremo diante das suas ações. Quando você agir demais no extremo que você está, você acaba indo não para o meio termo, que é o equilíbrio, e sim, você vai para o outro extremo da balança. Isso significa o quê? Quem é diagnosticado ou percebe que tem esse transtorno narcisista, vai perceber que uma hora está muito fortemente narcisista e outra hora está muito codependente. Só que se você analisar a pessoa em geral, você vai perceber que ela não é os dois ao mesmo tempo. Uma hora ela fica sendo narcisista, outra hora mais codependente. E sempre na pessoa prevalece um desses dois extremos. Ou ela é mais narcisista e a outra pessoa é mais codependente. Então, os narcisistas, eles acabam atraindo os codependentes, que são vítimas fáceis de serem atraídas, manipuladas, eles acreditar nas mentiras que eles contam. E o codependente é aquela pessoa que está muito carente, está necessitando de alguém, de cuidado, de ajuda, de atenção. E aí esse narcisista, ele se simula exatamente esse personagem que esse codependente está necessitando, que ele tanto busca na vida. Fingindo praticamente quase tudo, né, nas suas ações, nessa interação, nesse relacionamento. Então, quando você analisa uma pessoa assim, que tem um desses dois traços, ou codependente ou narcisista, você vai perceber que ela fica muitas vezes flutuando. Uma hora tem esse traço, apresenta esse comportamento narcisista, e outra hora apresenta esse comportamento de codependência. E aí, relacionando com uma pessoa assim, se você começar a perceber, você vai ver que muitas vezes você se engana. Porque, por exemplo, assim, supondo que o homem, ele é mais narcisista. E ele tem lá as suas jogadas, as coisas que ele faz, que fazem realmente você sofrer. E você percebe isso. Você percebe que ele faz praticamente de propósito, né? Muitas coisas, e você vai lá, cai e sofre. Só que você lembra de outras situações que você conviveu com ele, que ele parecia uma pessoa assim super de boa, super carinhoso, super amável, super gente fina. O oposto dessas atitudes quando ele age dessa forma para você fazer sofrer. E às vezes ele se faz de coitado, se faz de carente, né? Que é exatamente nessas vezes em que ele foi lá para a personalidade do codependente, que necessita de atenção sua, que necessita de carinho, de conforto, de afeto, de amor. E aí, se você não compreender direito que a pessoa ela fica transitando entre os extremos, você não consegue muitas vezes definir que realmente essa pessoa tem esse transtorno, que ela faz essas maldades de propósito, para você sofrer, para você baixar a sua autoestima, para você enfraquecer. E aí, muitas vezes, num período de fragilidade emocional que o codependente está passando,
começa a lembrar dessas coisas positivas e boas que viveu no relacionamento com ele, mas que é tudo falso, né? Mas ela não sabe disso, porque ela caiu várias vezes nisso e acredita que é verdadeiro. Essa parte positiva que ele mostra, e acaba afirmando e concluindo para si mesmo que, não, mas ele é carente, ele é um fofo, ele só fala coisas carinhosas, ele faz tudo aquilo que eu quero. E às vezes a pessoa também está viciada nessas coisas boas que ele faz, que acaba muitas vezes desconsiderando aquela maldade que ele fez, aquela coisa ruim, negativa. Até porque a personalidade codependente, ela é muito empata. Ela tem uma capacidade de perdoar as pessoas facilmente. Tem um grande amor no coração verdadeiro, por isso que considera as questões e não fica assim tão brava, tão irritada, tão nervosa com as coisas erradas que percebe esse narcisista fazendo. Então, muitas vezes ela acaba cedendo as coisas erradas que o outro faz para ela e acaba depois ficando de boa. E aí volta a reiniciar todo aquele ciclo do narcisista, né, que começa a despejar um monte de elogios, de carinhos, de fazer tudo aquilo que ela quer, agradando ela novamente depois de ter maltratado, e aí ela volta para ele, né? E aí ela não consegue perceber o quanto de malefício essa relação está causando para ela. Não consegue enxergar o quanto que isso é prejudicial. Ela fica meio que dominada, como se tivesse sido aprisionada por essa pessoa, por esse narcisista, nessa relação, e não conseguisse sair disso. Não conseguisse dar um basta, dizer chega e cair fora. Do tanto também, dependendo do tempo, o quanto que ela ficou ali nutrindo esses sentimentos que são falsos, o quanto que ela ficou cedendo a todas as chantagens, provocações e achando que não é nada, achando que todo mundo parece que é assim mesmo, os relacionamentos são assim mesmo. Perdoando muito, praticando o perdão, praticando a aceitação, só que existe um limite, né? A gente fala assim, sim, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, é verdade. Tem que praticar, tem pessoas que não praticam nada disso, né? E aí você vê o codependente, parece que ele pratica demais isso. Só que em excesso. Não é pra aceitar tudo. Não é pra aceitar tudo. Tem que ter um equilíbrio. Entendeu? É você usar a sua sabedoria, o seu conhecimento, para analisar o comportamento do outro, do narcisista, para ver se aquilo é uma coisa aceitável ou não. De repente é uma coisa que vai contra os seus valores, contra a sua vontade, contra os seus gostos. E você não tem que aceitar, não. Não tem que aceitar. Tem que aprender exatamente a dizer não, a impor a sua vontade, a dar limites para o outro. E é exatamente isso, essa atitude de usar o seu poder pessoal nessa relação. É por isso que você atraiu essa pessoa que tem essa personalidade narcisista, para você colocar em prática, para você treinar e você conseguir se impor mais diante dos outros, conseguir expressar a sua vontade.